Olá, que bom ter você por aqui, mais uma vez comigo no estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Lembrando que hoje é a nossa aula de número 86. Já trilhamos uma longa caminhada juntos por aqui e que bom que é possível rever um vídeo, rever o que nós já conversamos, né, bastante. Para lembrar, a gente está seguindo aqui uma toada com o objetivo de construir uma regra de vida pessoal. Para construir a regra de vida pessoal, cada um de nós vai construir a sua regra de vida pessoal, né? Nós estamos vendo, antes dessa construção, que vai ser lá pela penúltima e última videoaulas, nós estamos vendo aqui 12 elementos de um quadro de conceitos e valores aqui, 12 elementos que podem compor a nossa regra de vida pessoal. Então nós já vimos no subcampo oração, nós vimos escritura, silêncio, ofício divino e estudo. Aí tem um outro grupo chamado descanso semanal, simplicidade, brincadeira, recreação, entretenimento. Um outro que se chama trabalho ou atividade que você faz, e nós vimos na semana anterior aí, serviço e missão e cuidar do corpo físico. E hoje a gente entra no último subgrupo, que é o dos relacionamentos, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre dois elementos, saúde emocional e família. Saúde emocional e família. Eu estava dando um checklist ali, né? Então, saúde emocional e família é a nossa temática de hoje. São esses dois elementos. Lembrando que a gente usa como base o livro do pastor Peter Escaseiro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Estamos chegando ao finalzinho dele já. Concluindo os elementos, vai faltar só um para a semana que vem, a próxima videoaula. E aí a gente vai partir, que vai ser a videoaula número 87. Aí nós teremos a aula 88, 89 e 90. E aí nós concluímos o livro. Então ali pelo 89, 90 a gente vai estar construindo a nossa regra de vida pessoal. Bom, saúde emocional e família. Saúde emocional. Nós estamos fazendo um estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Existe muita espiritualidade que é doentia, que produz neuroses, por exemplo. Então, daí também a importância deste estudo, né? Então, nós podemos crescer na nossa espiritualidade de forma que esse crescimento seja saudável, ok? Pensando em saúde emocional, é interessante a gente procurar detectar, diagnosticar, encontrar aí pontos de sofrimento em relação a coisas lá do passado, por exemplo. Então, o Peter fala aqui no livro, pode ser que você reconheça que há muito sofrimento não processado no seu coração devido a perdas do passado, perdas que aconteceram lá no passado. Então, pode ser que a gente consiga encontrar, né, reconhecer, admitir que temos muito sofrimento que não foi processado, que está dentro do nosso coração, por conta de perdas, de coisas ruins que aconteceram lá no nosso passado. Então é importante esse diagnóstico, né? Ele diz assim que para conseguir superar questões emocionais, muita coisa pode ser feita. Então ele diz assim, ler bastante coisa, frequentar eventos ou cursos de treinamento que nos desafiam a crescer emocionalmente, procurar ajuda em aconselhamento pastoral ou até em terapia com psicólogos e psicólogas, né? Então, dependendo do nível emocional, precisamos buscar ajuda de profissionais que se dedicam a estudar em relação a isso. É importante que nós consigamos saúde emocional. Se estamos em uma situação crítica, precisamos procurar um profissional sobre isso. E a partir daí, mas como é que eu vou colocar isso na regra de vida pessoal? Bom, a partir daí, ler coisas, participar de eventos, de grupos, de aconselhamentos, grupos de ajuda de pessoas que você emocionalmente bem pode ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo sofrimento que você já vivenciou e etc.
Então a questão da saúde emocional é fundamental. Aí ele passa para um outro elemento chamado família. A gente está no grupo relacionamentos, né? Então saúde emocional é relacionamento seu consigo mesmo. E aí a gente vai para família, que aí é o meu e o seu relacionamento com a família. E é interessante que isso aqui serve para solteiros e casados, né? Claro que quando existe casamento, que a gente está se relacionando diretamente com uma outra pessoa que veio de uma outra família de origem, com outros conceitos e valores, com outra forma de ver a vida, é claro, é óbvio, que aí nós temos um ingrediente a mais para poder desenvolver esse relacionamento familiar, do nosso novo núcleo, né? Quando a gente casa, a gente forma um núcleo familiar. Quando a gente não está casado, é solteiro, nosso núcleo permanece nossa família de origem, nossos pais, enfim. Ele diz que a gente precisa observar, por exemplo, o nosso relacionamento afetivo, e aí pode ser no casamento, no namoro, no noivado, enfim, a atuação como pais, né, nosso relacionamento com a nossa família de origem, se nós já casamos ou já saímos de casa, moramos em outro lugar, como é que é o nosso relacionamento com a nossa família de origem. Então, ele disse que nós precisamos observar todas essas coisas, né? Isso aí é crucial para que a nossa regra de vida pessoal funcione. Ele vai dar alguns exemplos. Ele fala dele. Então, ele diz assim, o que eu farei esse ano para crescer no cuidado das minhas 4 filhas, sendo que 3 delas já são adolescentes. Uma pergunta que ele faz. Aí ele diz assim, o que eu quero que elas aprendam antes da transição para a idade de jovens adultos, né? Então, ele faz essa pergunta. Ele diz que é muito fácil para a gente se encaixar em padrões passivos, por exemplo. Aí ele faz uma outra pergunta de exemplo dele, que é para mim e para você também. O que posso fazer para investir em nosso casamento no ano que vem? Ele faz essa pergunta para ele, nós precisamos fazer, cada um de nós, né, para nós mesmos. É interessante que ele fala aqui, ó, se você é solteiro, qual é o seu plano para se relacionar melhor com os seus pais, padrastos, enfim, com os seus irmãos, com os seus parentes, né, com a sua família? Que tipo de relacionamento você gostaria de ter com cada um deles? Né? Que passos você pode dar para chegar nesse relacionamento melhor, idealizado talvez? Então, quando nós falamos de saúde emocional e nós falamos de relacionamento familiar, precisamos entender, como eu disse lá atrás, esses 12 elementos não precisam todos estar na minha regra de vida pessoal, não precisam os 12 estar na sua regra de vida pessoal, mas existem alguns que não tem como, né? O ideal é tentar colocar todos. Mas, por exemplo, como é que você não coloca saúde emocional na regra de vida pessoal? Como é que você não coloca relacionamento familiar numa regra de vida pessoal se o nosso objetivo é desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Crescer como pessoas, uma espiritualidade sadia, com saúde emocional. Então, pensar tanto na questão da saúde emocional pessoal, mas também na questão do relacionamento familiar. Como tem gente que tem problemas de relacionamento familiar. São pais com problemas com os filhos, filhos com os pais, entre os irmãos, aí é filho que tem rancor e guarda a mágoa do pai, da mãe, de coisa que aconteceu há 30, 40 anos, não libera perdão, não consegue avançar nesse relacionamento que é tão importante com a nossa família de origem. Aí vai para um casamento, né, exemplificando, a gente vai para um casamento, só que não está resolvido por dentro em relação à sua família de origem, não tem perdão nisso e tudo mais, tem muita mágoa, rancor, aí vai para um casamento com uma outra pessoa que tem uma outra família de origem, uma outra cultura, outros valores, outro contexto, outra forma de ver a vida. E aí a chance de alguém que veio sem se resolver com a sua família de origem, né, sem estar resolvido em relação a liberar perdão e tal, e se junta com uma outra pessoa, de uma outra família de origem, de um outro contexto, a chance disso dar ruim, né, de dar errado, é muito maior. Então, por isso a importância de uma regra de vida pessoal para cada um de nós. E é interessante que nós estamos chegando no finalzinho dessa série, que serão 90 videoaulas, a gente vai chegar na aula 90, antes do final do ano. Essas videoaulas estão sendo... Esse finalzinho está sendo gravado em 2022, né? Então, nós estamos vindo há muito tempo, né? 86 aulas. Essa é a 86, né, que eu falei hoje. Essa videoaula 86. Faz tempo que a gente está, semana após semana. Tem semana que, por um motivo ou outro, não aconteceu a gravação. Então, faz muito tempo. Mas o finalzinho dela vai estar acontecendo agora, dezembro de 2022. O que é muito simbólico e é interessante, porque
a gente está concluindo um ciclo, né? Um ano se encerrando, e a gente pode iniciar o próximo ano com a nossa regra de vida pessoal definida para, quem sabe, fazer um ano novo diferente, né? Um momento diferente na nossa vida, com um caminhar de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Tá bom? Então, saúde emocional é fundamental. E relacionamento familiar, fundamental. Saúde emocional, relacionamento meu comigo mesmo, seu com você mesmo, consigo mesmo. Relacionamento familiar, meu relacionamento com a minha família, seu relacionamento com a sua família. Seja família, você casou e formou uma família, mas também a família de origem, né? Seus pais, padrastos, irmãos, irmãs, tá? Então, isso é fundamental. Saúde emocional, relacionamento familiar. Espero que esteja fazendo sentido e a gente está chegando no fim. Aula 86 essa, e falta 87, 88, 89, 4 videoaulas para a gente concluir o estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Que Deus abençoe sua vida e vamos seguir junto, crescendo na nossa espiritualidade. Até semana que vem. Tchau!